Hoje, quando eu acordei, eu tinha aula, e eu coloquei um veneninho aqui no meu jardim, eu fui ver como é que estavam as gramas, para ver se... Aí eu olhei, acordei o dia, fui dar minha aula e tal, o veneno está fazendo efeito aos poucos, tem um monte de problema para resolver, tem o meu dentista para ir, tem um monte de coisa. Eu fiquei pensando, disse, bom, será que as pessoas estão pensando mesmo? Porque todos os problemas com que elas dormiram ontem, elas acordaram hoje. 25 milhões de desempregados, uma desvalorização da moeda nacional, que nesse ano é gigantesca, no ano passado também, uma recessão que a Dilma colocou o país da qual o país nunca mais se reencontrou, a crise nos Estados Unidos, a podridão do sistema judicial brasileiro, a presença daquele covil de ladrões que levou o Lira de maneira inocultável, radiante, dizendo que perdoava o Lula, mas não o Sérgio Moro, porque ele está com pendências lá na justiça. O Bolsonaro, a direita brasileira, a embaixada de Washington, continuou tudo exatamente igual. Eu faço essa introdução por um certo, inconfessável, inocultável sentimento de felicidade que tocou no coraçãozinho de milhões de pessoas que acreditam que o Lula é a chave para resolver os problemas brasileiros. Eu digo o contrário. O Lula é a receita certa para aprofundar cada um dos problemas brasileiros. Os problemas do Brasil só podem ser resolvidos pelo povo brasileiro no interior de uma revolução brasileira. E no PSOL, o PSOL é tributário de uma hegemonia da esquerda liberal. O PSOL nasceu de uma costela do PT, quando precisamente o Lula aplicou uma reforma da Previdência contra o nosso povo, e um grupo de parlamentares se absteve ou votou contra, e, portanto, foram, na prática, expulsos do partido. De tal maneira que essa hegemonia de um liberalismo de esquerda, ela é dominante no meu partido. A expressão, talvez, mais acabada disso foi o lançamento da tendência do Boulos, que se chama, incrivelmente, uma expressão do liberalismo total, Revolução Solidária, que pode ser muito bom para o Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que é aquele conhecido padre vinculado à Igreja Católica, que faz um trabalho de caridade católica e cristã com os mendigos, com os trabalhadores, com aqueles que sentem fome, desemprego, desamparo, mas não para um partido político. Um partido político tem que discutir as questões do Estado, da economia, das classes, da cultura, na chapa quente, no conflito de classes que nos coloca. Eu considero que, dada essa hegemonia de esquerda, e como o partido está formulando que nós precisamos de uma frente ampla de conteúdo democrático para enfrentar o proto-fascista, é óbvio que o Lula, nesse sentido, dada a origem, essa hegemonia do liberalismo de esquerda dentro do partido, veio como uma dádiva. A grande maioria do partido reconhecia dois aspectos. O primeiro, que justiça foi feita. Quer dizer, como é que justiça pode ser feita se você saberá se posicionar melhor do que eu nisso, Romo. Se o que o Fachin disse é que o Moro não era o juiz natural do caso. Não poderia ter sido. Quer dizer, eu que nunca estudei numa faculdade de Direito, exceto entrei lá para dar conferência, sabia que tudo aquilo era uma farsa total. E aquilo apareceu para muita gente como tragédia. Agora vai se repetir como farsa e nós vamos considerar aquilo como se fosse um ato de justiça tardia. Ora, francamente, é por isso que a direita Bolsonaro acaba tendo mais credibilidade, porque ela espeta o STF todo dia. E a esquerda liberal considera que, de vez em quando, o STF comete, digamos, gotas de justiça, átomos de justiça. Então, o tribunal, o STF, faz parte da dominação burguesa no Brasil. STF, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, a mídia, o presidente da República, são instrumentos da dominação burguesa. E, como tal, a lei é essencialmente política. Era política lá, quando proibiu o Lula de ser o candidato presidencial
Claro que fez política e está fazendo política aqui agora, do mesmo jeito. O que cabe ao pensamento crítico, Roma, é entender por que lá não e por que agora sim. O que mudou? Isso significa que, para além da esperançazinha que o sujeito tem no coração, que ele vai poder ficar dentro de casa sentado e que o Lula lá poderá resolver todas as suas angústias, que é o que majoritariamente a esquerda liberal faz. A esquerda liberal aboliu da sua vida o critério da praxis, da militância revolucionária. E, portanto, ela considera que ela votando no Lula, o Lula sobe lá e ele dá pingo em pingo, ele dá nó em pingo d'água, e ele, então, portanto, poderá resolver todo o imbróglio da crise global do capitalismo, do avanço da direita, da redefinição da economia e do Estado, os problemas da cultura, da política, fazer um novo pacto que a burguesia não quer, e está aí assaltando o Estado através de 35 projetos que o próprio fascista colocou no governo, no Congresso, e já redefiniu a sorte do Banco Central, está avançando sobre as questões ambientais, sobre a mineração geral. Então, veja, no PSOL, que sonha com a ideia de uma frente ampla, que é tão ampla, mas eles sonham que o Lula encabece, porque o PSOL nunca admitiu a possibilidade de discutir o Ciro Gomes. É uma aliança com o PT. O PSOL, na verdade, o PSOL não matou o pai, aquele movimento importantíssimo da psicanálise, que significava excluir o PT daquele amorzinho secreto que mantém na forma parlamentar, na dinâmica com o movimento social, no ideário partidário difuso, no desprezo pela teoria e, sobretudo, na esperança de que o PSOL tenha como destino do Brasil não a superação dialética do fracasso histórico do PT, e do Lula, portanto, mas, sobretudo, figurar como a consciência crítica do liberalismo de esquerda. A maioria no PSOL, inclusive os parlamentares, aqueles críticos, eles o que fazem, na prática, a direção majoritária, seja ela Primavera ou o MES, o que fazem é figurar como a consciência crítica do liberalismo de esquerda. E o liberalismo de esquerda tem uma hegemonia, que é o Lula e é o PT. E agora com o Lula livre para ser candidato com aquele monstrengo criado pela ação do Sérgio Moro, com a Polícia Federal, com o STF, com tudo, com a canalha, com a mídia, desmontou por essas circunstâncias. Então, o convite que eu faço aqui a todos os expressionautas é que analisem o Brasil, analisem a crise brasileira, o superendividamento do Estado, a desaparição completa da burguesia industrial, que em 15 entidades lançou um manifesto pedindo as reformas do Paulo Guedes, as reformas ultraliberais, que colocam o Brasil como um país meramente exportador de produtos agrícolas e minerais, feito pela burguesia industrial, percebe? Esse país continua sem encontrar o caminho da saída. E a saída não é Lula. O Lula vende. A única coisa que mudou, portanto, Romulo, de ontem para hoje, e inclui majoritariamente o PSOL, é uma coisa só. Todas e cada uma das ilusões liberais de que o Brasil encontrará uma saída dentro da ordem e na volta das virtudes republicanas, supostamente violadas pela presença de um proto-fascista e pelo ascenso de uma direita, poderão ser resolvidas em 2022, candidamente, com a eleição do Lula, um pacto de classe que ele vai fazer e que vai restituir os programas sociais, resolver a educação, o problema da saúde, o crescimento, o trato humanitário da presidência da República. As pessoas têm que entender que o Lula deixou a presidência da República em 2010. Em 2010 aqui, teve aquele desastroso governo da Dilma, foi um horror sob todos os pontos de vista, colocou o Brasil nesse buraco que está, mas a Dilma não operou sozinha, ela operou sob as condições herdadas do Lula, que eram muito ruins do ponto de vista da economia. Eu sei que as pessoas dizem, Nildo, mas os programas sociais não passaram de uma digestão moral da pobreza, que não mobilizou o nosso povo, não deu consciência ao nosso povo.
Hoje ou amanhã, provavelmente, o Lula vai dar em alguns dias, ele vai certamente dar uma conferência de imprensa, e vocês vão poder conferir se ele entra nos graves problemas, para além da ladainha social, para além de reconhecer que o nosso povo está com 25 milhões de desempregados, que a renda média de 54 milhões de brasileiros ganha até 580, 600 reais, que é um colapso da economia que vem desde a Dilma, que se aprofundou com Temer e agora chegou no auge com Paulo Guedes. Veja, se o Lula vai agregar alguma pitadinha, uma pimenta crítica na análise do Brasil, eu já asseguro aqui, expressional, zero possibilidade. Não porque eu tenho alguma coisa contra o Lula, quero dizer que para os expressional, eu ajudei a criar esse partido. E saí desse partido, vamos recordar aqui, em 2005, quando o ministro de confiança do Lula era um sujeito chamado Antônio Palocci, um ladrão, confesso, um corrupto, confesso, e que não só foi ministro de Economia de Lula, como foi chefe da Casa Civil de Dilma. Então, eu não me iludo contra isso. Eu gostaria que nós estivéssemos diante de uma notícia efetivamente boa. Só que a notícia boa não chega pelo carteiro. A notícia boa depende da mobilização dos expressionautas, da luta política, de tirar a bunda da cadeira, de retomar sindicatos e, sobretudo, de perceber que nós precisamos de uma interpretação crítica do que está acontecendo no Brasil e que Lula é parte dos problemas e não parte da solução. O sistema político, para nós, da Revolução Brasileira, ele se encontra apodrecido das raízes até suas formas aparentes, entre as quais o STF, aquele covil de ladrões que elegeu o Lira, que saudou completamente a absolvição do Lula e quer a punição do Moro, o STF, a mídia, os monopólios, a Embaixada de Washington. Então, o apelo que eu faço sempre é que não é um ato desprezível no mundo da política e no mundo eleitoral a candidatura de Lula. Uma candidatura de Lula em 2022, obviamente, se nós começarmos a discutir as eleições, tanto eu quanto você, Ramos, teremos que tratar isso como um fato novo, algo que não existiu. Mas daí para dar um patamar de uma grande novidade política capaz de alterar a correlação de forças no país, a correlação de força entre as classes sociais, ora, é uma ingenuidade absoluta, completa, que, dada a crise brasileira, nós não temos mais direito de ter. A consciência ingênua que nos governou até agora não pode continuar sendo nossa companheira. E a fé que muitos têm no Lula, ela é inaceitável porque ela é a expressão eleitoral dessa consciência ingênua, dessa consciência que escraviza o país, dessa consciência que tolera a direita. Eu quero reafirmar aqui para os expressionautas. Lula, no jogo eleitoral, ele deve ser considerado. O meu apelo à inteligência do expressionauta é que ele observe que o jogo eleitoral é uma parte minúscula do jogo político, e é um jogo político geral. O jogo eleitoral não destrava o jogo político. O jogo eleitoral é uma parte constitutiva pequenininha do jogo político. E o petista ingênuo, ele sabe do que eu estou falando, porque quando está o Lula e a Dilma lá, eles são os primeiros em justificar a conciliação de classe produzida pelo PT, por Lula e por Dilma, afirmando que quem está no governo não tem todo o poder. Mas quando se aproxima de uma eleição, eles não são capazes de reconhecer que hoje, para chegar no governo, manter o governo e ter um governo com compromisso com os trabalhadores e com a soberania do Brasil, é preciso ter um projeto de poder. O Lula, eu já estou vaticinando aqui, vai reproduzir todas e cada uma das vulgaridades que ele reproduziu até agora. E se uma parte da burguesia se julga ofendida, vamos pegar o caso mais importante, a Rede Globo. A Rede Globo decretou Lula como inimigo público número 1. E o Lula, repetidamente, há cerca de 2, 3 dias, deu uma entrevista aí dizendo que o problema é a Globo. Muito bem. A Globo, ela tem um casamento de total fidelidade com o Paulo Guedes e tem
um casamento total com o identitarismo. O identitarismo do Lula, ela vai tolerar. E ela vai dizer para o Lula, Lula, não tem problema você ser presidente. A agenda é a do Paulo Guedes. E o petista, que está com as energias renovadas, que está quase tirando um peso da sua alma, um peso existencial gigantesco, o que tu acha que o Lula vai dizer? O Lula vai dizer, senhores, eu tenho que dar alguma coisa para o povo e vou continuar dando tudo, como o Lula sempre repetiu. Nunca na história desse país os empresários ganharam tanto dinheiro. Nunca os latifúndios ampliaram tanto o seu poder. Os banqueiros se recuperaram com a dívida pública. A burguesia industrial definhou até importar 23 bilhões por ano de dólares de máquinas e equipamentos da China e dos Estados Unidos. E que o capital comercial ficou mais concentrado e centralizado e criou figuras como a Magazine Luiza e como o velho da van. Isso tudo foi um gênio que o petismo tirou da garrafa e não sabe mais como colocá-lo porque não pode, já ultrapassou suas forças. Ninguém sabe o que vai acontecer até 2022. No meio, eu tenho dito para a consciência ingênua, para o liberalismo de esquerda, no meio tem uma crise, Rômulo, gigantesca. Eu estou nesses dias preparando, finalmente, nós vamos ter a reunião do Diretório Nacional do PSOL no sábado e domingo próximo. E eu, até quinta-feira, às 23h59, devo mandar a minha proposta de resolução. E eu estou fazendo uma análise da crise e colocando os dados para sustentar a minha posição de ruptura política numa análise concreta, como diria o Lênin, das situações concretas. Como é que está o Brasil hoje? E a situação é dramática. Então, eu não posso vaticinar que 2022 o calendário será normal. Se o projeto da classe dominante é, e não saiu do horizonte, um Estado policial de alguma maneira, que pode conviver com as eleições de maneira mutilada, que pode conviver com as eleições de maneira controlada, que pode excluir como colocar candidatos, que pode redefinir o sistema político completamente, com as leis que já possuem, com outras que podem aprovar, porque contam, como a gente sabe, como uma maioria subserviente e completa naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Então, nesse contexto, nas condições de hoje, se as eleições fossem daqui a 4 meses, eu não tenho a menor dúvida de discutir isso com vários petistas, gente do PSOL, que consideravam que o Lula queria namorar e ficar lá na Bahia. E eu dizia sempre o contrário, o Lula é candidatíssimo em tudo que ele faz. Se as condições políticas permitirão que ele seja candidato, isso é outra coisa. O que o Lula pode fazer? A gente tem que discutir que o Lula não é um Deus que paira acima de nossas cabeças. Ele é um ser político como outro político, eu digo como um político vulgar, que ele sempre foi. Político vulgar, eu preciso explicar isso, não é que o Lula é um coitado qualquer. Não. O Lula é um político vulgar porque ele não está à altura da tarefa histórica de produzir no Brasil uma segunda emancipação política. Além daquela que nós tivemos em 1822, nós precisamos de uma segunda emancipação política. Tirar o Brasil da condição de um país raquítico que nunca teve uma política externa altiva, jamais, em nenhum momento, e que deixa a maioria do seu povo na absoluta miséria ou na caridade católica durante todos esses anos. Nós temos que tomar os destinos do Brasil na mão. Nesse sentido, o Lula é um político vulgar, porque não está colocando o tema do poder para os trabalhadores, para a maioria, para o socialismo, para a revolução. É um político vulgar porque ele acha que é possível, cinicamente ele acha que é possível, resolver os problemas da desigualdade, da cidadania, da cultura, da economia, da soberania, nos marcos do atual sistema político e sem romper com o capitalismo. Isso não há antecedente na humanidade. Vejam, não se trata de eu acreditar, eu quero que aqueles que acreditam no oposto, que é possível, me deem apenas um único caso no planeta, nós temos quase 200 países no mundo, 159, eu acho, me coloque um caso só, o 157, que isso foi possível.
Então, veja, essa ideia que só o Lula é capaz, isso é de uma inocência que me compadece. Eu digo, as pessoas querem ficar exatamente na sua casa, fazendo o que estão, lacrando aqui, cutucando lá, botando um protesto no Facebook como se fosse um ato de militância, e que o Lula resolva. Não pode fazê-lo. Não há antecedente na história humana. E essa situação. Então, nós vamos observar, nessa semana, o discurso do Lula. E eu já posso prever as duas linhas mestras do discurso do Lula, logo que ele se colocar o tema de uma coletiva. O Lula flerta, e o Lula ele é um esperto em mentir também. A arte de iludir pode ser uma expressão literária, mas ele mente também. O Lula mente descaradamente. Eu já tive experiências pessoais e políticas, a análise, não é preciso passar por nenhuma experiência pessoal. O Lula é um homem que opera na toada do Partido Democrata dos Estados Unidos e é um homem da classe dominante brasileira. Alguns supõem que para os tempos de crise. Eu considero que nos tempos de crise, a classe dominante abandona aquela tirada de Keynes que a crise e a luta de classe eu encontraria sempre ao lado da burguesia esclarecida. Nós não temos uma burguesia esclarecida. E nem a Inglaterra teve uma burguesia esclarecida. E se alguém quer saber o que é uma burguesia esclarecida, veja a posição da burguesia francesa diante da Comuna de Paris. Ela foi lá e massacrou tudo indistintamente. Então, veja, se o Lula, o Rômulo está me dizendo aí, Rômulo, que ele vai falar hoje. Depois eu vou ouvir, então, esse depoimento dele, para ver se ele tem um diagnóstico da crise, efetivamente, porque eu já sei a toada. Justiça foi feita, tem que pegar o Moro, o Dallagnol, a injustiça, um ano e meio de cadeia, tudo isso que a gente sabe, que foi uma armação completa e uma injustiça contra ele, como o nosso povo brasileiro é injustiçado o tempo inteiro. Então a gente já sabe. A segunda é o que ele pretende fazer como um homem da política e um potencial candidato para 2022, se nós tivermos eleições em caráter normal. E aí nós vamos ver o Lula reproduzindo as bobagens que ele disse até agora, as insuficiências que ele disse até agora. O Lula não está interessado em acabar com a República Rentista. Veja como o Lula, ele é um calculista, mas um calculista que pensa no povo brasileiro. Não, ele pensa na classe dominante. E claro, veja, expressionalta, você que é um defensor do Lula, veja, o Lula vai dar alguma coisa para o povo brasileiro? Vai. As migalhas, aquelas que caracterizaram o governo dele, não só dele, de 2 mandatos, da Dilma, de 14 anos do petismo. Dívida pública enriquecendo os banqueiros. Ampliação da fronteira agrícola, ampliando a força do latifúndio. Abertura da economia, monopolizando, liquidando com a base industrial, que está já quase dissipada, e fortalecendo o burguês que quer comprar lá fora barato e vender aqui dentro caro. Um assalto à riqueza pública que implica na transformação do Banco Central e na internacionalização nas terras do Brasil. O Lula não vai mexer em nenhuma dessas questões. Essa é a famosa agenda perdida lá de 2002, que um grupinho de economistas ultraliberais colocou na mão do Lula. E ele seguiu, botou uma cartinha nos brasileiros para fazer uma firula e seguiu aquela proposta dos ultraliberais. Seu governo foi baseado nisso. O primeiro-ministro dele, de economia, que era o Antônio Palocci, o corrupto confesso, e liberado pelo esquema da delação premiada com seus milhões, ele estava fazendo uma política de superávit fiscal pior que a do Malan. As pessoas esquecem, porque as pessoas não estudam, são levadas pela paixão. Vai dar um novo estatuto para a Petrobras, vai fazer um esforço para retomar o Banco Central, vai acabar com a ampliação do latifúndio que dá força para uma fação de classe que conspira contra o Brasil, vai ter, vamos lá, eu estou atuando na toada keynesiana, uma política industrial potente que coloque a ciência e tecnologia no centro, com um programa de investigação gigantesco, não com migalhas, petista,
seja você adepto do Expresso Ronaldo ou não, petista ingênuo, sem colocar a mão na massa e sem quebrar os ovos, não se faz omelete. Eles falaram até agora o quê? Pessoal, não existe mais possibilidade, não existe espaço para conciliação. Muito bem, agora é o conflito. E o conflito tem que ser em alta voltagem. Por quê? Porque no outro lado, não são os tucanos que estão aí, Rom. No outro lado, são uma banda de proto-fascista, liderado por um presidente proto-fascista, com uma hegemonia nos militares de direita. O Lula, há poucos dias, deu uma entrevista, de novo miserável, sobre os militares. O que nós precisamos com os militares? Uma nova doutrina, Rom. Uma doutrina nacional revolucionária. Uma doutrina que faça a formação dos nossos militares entender que o Brasil não pode ser um seguidor ou do Partido Republicano com Bolsonaro e Trump, ou do Partido Democrata com o PT e William Clinton. Que o Brasil tem que ter um protagonismo próprio e que não pode seguir as determinações das administrações democratas e fazer aquele intervencionismo no Haiti, que não só foi um desastre para o povo haitiano, como foi parte de uma doutrina de intervencionismo humanitário produzido pelos Estados Unidos.